Galileu nasceu em 15 de fevereiro de 1564 e foi o filho mais velho de Vicenzio e Giulia Galilei. A família vivia na cidade de Pisa, situada no noroeste da Itália. Ele não foi apenas um pensador versátil, mas, acima de tudo, um intelectual pronto a aceitar novas ideias. Além disso, usou as técnicas mais avançadas da sua época para difundir suas descobertas. Publicou uma coletânea de livros revolucionários e fez mais do que qualquer um de seus contemporâneos para impulsionar a ciência na direção de uma nova era que se iniciava. Em 1581, quando tinha 17 anos de idade, Galileu se matriculou na Universidade de Pisa. O pai insistia para que ele estudasse medicina, pois no século XVI, na Itália, daquela época, essa profissão era vista como um primeiro passo na escalada para o sucesso profissional, rentável. No entanto, durante os primeiros semestres na Universidade de Pisa, Galileu começou a frequentar também as aulas de matemática, isso nas horas livres. E com isso ele acabou por se encantar pela beleza do tema que a matemática mostrava. Ele gostava muito, em particular, das palestras do matemático Ostilo Ricci, que falava sobre geometria euclidiana. Ao final de cada palestra ou de cada aula, Galileu fazia ao professor inúmeras perguntas. Logo, o matemático, professor, percebeu que ali em Galileu existia um jovem de muito talento e encorajou-o a abandonar a medicina pela matemática. Foi na Universidade de Pisa que a impaciência de Galileu com a postura retrógrada dos filósofos em relação à ciência aflorou de forma marcante. E isso provocou calorosas discussões. Sem dúvida, Galileu tinha um temperamento turbulento, mas ele era basicamente um aluno respeitável e disciplinado. Era muito querido pelos outros estudantes e acabou se destacando pelo seu raciocínio rápido e pela ousadia com que colocava suas ideias. Entretanto, quando o assunto era matemática ou física, ele não tinha receio de deixar bem clara a sua opinião e não economizava palavras para transferir a todos as ideias que ele tinha a respeito do tema. Galileu fez sua primeira descoberta científica quando ainda estava na Universidade de Pisa. Ele era um católico devoto e assistia às missas todos os domingos. Num desses domingos, em 1583, a missa foi realizada por um padre visitante, ao qual fez um sermão relativamente chato e demorado. Durante o sermão não demorou muito para que Galileu se aborrecesse e desviasse a sua atenção e seus olhos, vagando por toda a Catedral de Pisa, uma bonita catedral. Foi então que ele viu, bem acima, um desses lustres luminárias, na época de velas, que balançava sob a ação do vento. Depois de algum tempo, contemplando esse movimento e fascinado pelo ritmo hipnótico do movimento do objeto pendurado no teto, ele percebeu que algumas vezes a distância percorrida pela luminária, no movimento de oscilação que fazia, variava. Essa variação advinha da corrente de ar, que impulsionava mais ou menos o lustre. Bom, Galileu, no momento, evidentemente, diz a história, não tinha nenhum instrumento para medir o tempo exato das oscilações. Então, ele começou a medir o tempo utilizando a sua própria pulsação. Vendo a regularidade da sua pulsação, ele começou a acompanhar o movimento que o pêndulo fazia, pêndulo esse composto pela luminária da Catedral de Pisa. Aliás, normalmente Galileu usava muito o ritmo da sua pulsação cardíaca para realizar medidas ou para
analisar movimentos, isso já nos bancos escolares da universidade. Bom, antes que o sermão terminasse, Galileu descobriu uma verdade interessante. A luminária, ou o pêndulo composto pela luminária, levava exatamente o mesmo tempo para ir de um ponto a outro, e isso era independente do tamanho da oscilação. Oscilação mais longa ou mais curta, todas em amplitude, gastavam o mesmo tempo para ocorrer. Bom, depois da missa, Galileu, diz a história, correu para a universidade e começou a fazer algumas experiências com uma série de imitações caseiras do modelo da luminária. Prendendo pesos na extremidade de um fio, ele mediu de novo os tempos de oscilações e variou tudo o que pôde, o peso, o comprimento do pêndulo, e fez uma série de medidas. Com essas medidas, Galileu havia descoberto o pêndulo e estabeleceu uma lei simples. Qualquer que seja o tamanho da oscilação de um pêndulo, o tempo gasto para completar uma oscilação é o mesmo. A isto os cientistas chamavam de oscilações periódicas do pêndulo. E, evidentemente, várias outras observações com relação ao comprimento do pêndulo e tudo isso foram feitas. E Galileu também notou a independência que o período tinha com relação à massa que ele pendurava. Tanto fazia colocar uma pequena massa como uma grande massa, esse pêndulo oscilava da mesma forma. Depois de fazer essa descoberta, ele decidiu estudar a matéria mais a fundo. E evidentemente, como eu acabei de dizer, contribuiu com uma enorme variedade de fatos, e para isso ele construiu vários pêndulos usando diferentes pesos, prumos, etc. E descobriu as leis básicas que o pêndulo apresenta. Todos os seus resultados eram cuidadosamente anotados, e suas experiências, e nas suas experiências, ele gerou uma série de dados muito grande e vasculhou aqueles dados, tentando interpretar bem tudo o que eles transmitiam, tentou traduzir a partir dos dados experimentais tudo que um pêndulo poderia oferecer, todo o comportamento de um pêndulo. E, evidentemente, dessa vasculhação dos seus dados experimentais, nasceram uma série de leis que hoje são estudadas quando se estuda o comportamento do pêndulo. Só para completeza, primeiro ele descobriu que o período de oscilação não era afetado pelo peso do prumo ou do peso da massa colocada no pêndulo. Com o mesmo fio, mas com prumos de pesos diferentes, sempre o tempo de oscilação era o mesmo. Numa segunda conclusão, Galileu concluiu que com o mesmo prumo, mas com fio de tamanhos diferentes, de comprimentos diferentes, ele percebeu que o tamanho do fio era um fator crucial na determinação do período de oscilação no pêndulo. Na verdade, depois de repetir a experiência uma série de vezes, começou a surgir uma relação muito clara, certo? O tempo necessário para completar uma oscilação dependeria da raiz quadrada do comprimento do fio, como hoje nós sabemos e somos capazes de calcular a partir de leis da física que apareceram muito depois, com Newton, não é? Nós somos capazes de resolver o pêndulo e ver que, de fato, o período de oscilação depende de forma marcante com a raiz quadrada do comprimento do fio que sustenta o pêndulo. Evidentemente, Galileu não podia explicar o porquê dessas regras, o porquê desse comportamento. A explicação só viria no século seguinte, quando já se sabia muito mais sobre a gravidade, que é a força com que a Terra atrai os objetos, tá certo? No século XVI, os cientistas simplesmente não tinham conhecimento matemático suficiente para dar uma explicação, para formular uma explicação sobre o comportamento do pêndulo. Uma coisa tão simples,
né? O balançar de uma fruta numa árvore já é um pêndulo, e mesmo assim a matemática da época não tinha como formular. E foi Galileu que veio introduzindo essa forma de investigar através de um método, de uma experiência prolongada, gerando uma quantidade de dados muito grande e tentar interpretar, a partir dos dados, comportamentos universais daquele tipo de experiência. Galileu logo percebeu que suas novas descobertas a respeito do pêndulo tinham várias aplicações. Sua primeira sugestão foi usar o pêndulo para construir um relógio preciso, tá certo? Com 21 anos de idade, isso já em 1585, Galileu deixou a universidade sem obter o diploma. Embora pareça estranho, depois de 4 anos de estudo, o fato de abandonar sem o título não era um fato incomum na Itália do século XVI. Porque na época a qualificação da pessoa do ponto de vista formal, título, papel, diploma, não era tão importante quanto a reputação que a pessoa adquiria no círculo acadêmico. E, portanto, Galileu abandonou a Universidade de Pisa sem ter um diploma, mas com uma sólida reputação com relação ao que dizia e com relação aos fatos que mostrava para os colegas e para a comunidade de um modo geral. No tempo livre que Galileu tinha, ele continuava suas pesquisas de forma privada e aos poucos começou a ficar conhecido entre os matemáticos e os filósofos da época. Foi no período em que trabalhou como professor, dando aulas particulares a estudantes que assim o necessitava, que ele escreveu o seu primeiro texto sobre física. Esse primeiro texto se chamava Il Bilancetta. E, embora fosse um livro pequeno, continha muitas descrições de experiências que Galileu havia realizado ao longo dos vários anos que frequentou a universidade e mesmo os experimentos que tinha feito de forma relativamente privada. Um conjunto de sugestões do autor sobre como melhorar as ideias do grande filósofo grego Arquimedes era particularmente interessante para os outros cientistas da época. Galileu era um crítico da filosofia antiga e procurava, evidentemente, inovar e trazer à flora fatos mais convincentes sobre o comportamento do mundo que nos rodeia. Como já vimos, a descoberta mais importante de Arquimedes foi o fato de quando se submerge um objeto sólido em água, o peso da água deslocada é igual a uma força que contrapõe ao peso do objeto, fazendo com que o objeto pareça mais leve, né? Essa é a lei do enquanto submerso. Essa é a lei do empuxo e nós vimos isso quando falamos sobre Arquimedes. Uma descoberta bastante interessante que colocou Arquimedes com um prestígio muito grande quando resolveu o problema da coroa, sobre a composição, a quantidade de ouro que de fato existia na coroa que tinha sido encomendada. Galileu recontou a história da coroa de ouro que vimos no programa anterior, né? Nesse livro chamado Il Bilancetta. Antes de acrescentar suas próprias melhorias ao trabalho, evidentemente, ele descreveu como Arquimedes havia feito. Com este livro, teve início uma tendência que estabeleceria em todo o resto de sua carreira. A partir desse primeiro trabalho de Galileu, amplamente divulgado, ele passou a narrar suas descobertas na forma de história. Como se fosse contando uma história, ele narrava os fatos científicos. Uma forma um pouco diferente do que a gente encontra hoje nos livros científicos, evidentemente. Algumas vezes as ideias eram discutidas também na forma de um diálogo entre um personagem ou então ele contava as histórias e punha as ideias como parte de um enredo. O diálogo era bastante também típico da maneira com que Galileu escrevia. Num certo momento de sua vida, ele estava ficando cada vez mais furioso
com a recusa de seus colegas em aceitar que Aristóteles estava errado. Principalmente com relação ao que acontecia com os objetos, quando eles caem sujeito à força da gravidade. Isso é o que nós chamamos de queda livre, né? E Galileu tinha suas próprias ideias, que evidentemente não eram aceitas. O pessoal aceitava as ideias que estavam sendo impostas pela filosofia grega, que já percorria, que já durava por mais de milênio. Muito bem. Em 1590, Galileu juntou todas as suas opiniões com relação às experiências e teorias que estava desenvolvendo sobre o movimento dos corpos, num livro que chamou De Motu Accelerato. Um dos princípios básicos desse livro tinha a ver com a teoria da queda livre dos objetos. Aristóteles havia estabelecido que objetos de diferentes pesos caíam com velocidades diferentes. É um fato que você pode verificar aí na sua casa, soltando dois objetos não pode ser muito leve devido à resistência do ar, mas você pode pegar uma bola pesada pequena e uma bola mais pesada ainda, um pouco maior, ou então às vezes até as duas do mesmo tamanho, e soltar, e você vai verificar que isso não acontece. E isso de fato estava na mente de Galileu. Galileu estava convencido de que esse conceito estava completamente errado. Ele acreditava que todos os objetos caíam com a mesma velocidade, da mesma forma. E isso independia do seu peso ou da quantidade de massa que estava ali contida. Houve muitos incidentes na longa vida de Galileu, lembrados e registrados pelas gerações posteriores. Provavelmente a história mais popular envolvendo esse famoso cientista é que envolveu a experiência que ele fez no topo da Torre de Pisa. E isso, conta a história, aconteceu em 1591. Ele subiu no topo da torre, a Torre de Pisa tem aí seus 50, 70 metros, e ela é inclinada, o que permitia, que facilitava ele soltar objetos e medir o tempo que eles caíam no solo, pelo menos observar se eles caíam simultaneamente. Então ele subiu no topo da Torre de Pisa com 2 assistentes e 2 balas de canhão de pesos diferentes, uma certamente menor do que a outra. Colocou essas balas na borda da torre e colocou na base da torre todos os seus colegas da universidade que desconfiavam das suas ideias com relação ao tempo de queda dos corpos. E, evidentemente, ele deve ter tido um tempo bastante ruim para persuadir os colegas a virem assistir uma experiência. Porque, na época, se aceitava muito sem a realização de um experimento. Esse é um ponto importante, que nós vamos descrever mais durante a apresentação da vida de Galileu, que é o fato de que a ciência aceitava o abstrato sem a necessidade de verificação experimental. No momento apropriado, Galileu deu o sinal para os seus assistentes, certamente, para que eles largassem as balas o mais junto possível, né? O mais simultaneamente as 2 balas, deixando-as sob a influência da gravidade até que elas tocassem o solo. Com toda certeza ficou bastante claro o fato de que as balas atingiam o solo praticamente no mesmo instante, provando, acima de qualquer dúvida, que Aristóteles estava totalmente errado com relação às suas ideias da queda dos corpos. Essa experiência simples mostrou que a única força que podia alterar a velocidade da queda era a resistência do ar. Objetos com superfícies maiores podem demorar mais tempo para caírem, mas isso não se deve à gravidade, se deve à ação do ar, o fato de que existe um meio, que é o ar, e que você, então, o ar fará da mesma forma, quando você está ao lado da plataforma do trem e passa o trem, o ar te arrasta, também ele tenta retardar um pouco o movimento,
agindo uma força que normalmente é chamada de resistência do ar. E graças a essa força é que o paraquedas funciona, por exemplo, né? Fazendo com que a pessoa caia com velocidade relativamente baixa ao saltar de paraquedas. Mas essa, evidentemente, é uma força que depende do ar e tudo isso, e não é necessariamente a gravidade. Quando Galileu fez uma experiência com objetos relativamente pequenos e muito pesados, muito densos, a força da gravidade é um efeito muito pequeno comparada. A força da resistência do ar é um efeito muito pequeno comparado à força da gravidade. Portanto, Galileu fez uma experiência onde a força da gravidade era de fato o fator dominante, e é por isso que as duas balas caíram praticamente ao mesmo tempo. Se ele tivesse feito uma experiência, uma bola sendo uma bala de canhão e a outra bola uma bola de papel, certamente ele criaria mais dúvidas com relação à veracidade das leis colocadas pela filosofia grega. Na verdade, só 50 anos mais tarde, logo após a morte de Galileu, isso foi já em 1642, o cientista irlandês Robert Boyle realizou uma experiência que confirmou a teoria de Galileu. Boyle produziu um tubo e extraiu desse jarro o ar e conseguiu mostrar que ali dentro uma bolinha de chumbo e uma pena caíam com a mesma velocidade. Então ele removeu o efeito da resistência do ar e demonstrou que os objetos, independentes do seu peso, todos eles caem com a mesma velocidade. Boyle viu que a bolinha e a pluma chegaram ao fundo da jarra ao mesmo tempo, e isso confirmava as ideias de Galileu. A célebre demonstração de Galileu mostrou de fato que os corpos caem em tempos iguais, independente da sua massa. Porém, ele não mostrou na sua demonstração como eles caem, ou se houve alteração de velocidade durante a queda. Porque você pode imaginar que, embora eles chegaram ao mesmo tempo, não significa que ao longo do percurso não houve alterações num e no outro de forma diferente. Muito bem. Mais uma vez, o fato de não haver nenhum instrumento para medir o tempo com certa precisão era um grande problema enfrentado por Galileu. E agora, evidentemente, ficava difícil medir a queda dos corpos com a própria pulsação. A menos que se deixasse um objeto cair de um ponto muito alto, de tal maneira que ele levaria muito tempo para cair, as distâncias típicas que se tratava, o tempo era relativamente curto para atingir o solo, e o método de medir o tempo usado, ou pulso, ou contagem, não era muito adequado, se mostrava inútil. E de fato não tornariam essas experiências com a validade científica que Galileu desejava. Em vez de largar um objeto de uma altura dada e permitir que ele caísse livremente, Galileu pensou em repetir a experiência de deixar algumas bolas rolarem numa calha projetada de forma a constituir um plano inclinado com certo ângulo de inclinação. Esse método teria o efeito de diminuir consideravelmente a velocidade de descida da bola, rolando o plano, sem alterar o movimento básico da bola. Ou, em outras palavras, Galileu estava utilizando a sua intuição para imaginar que o movimento de uma bola rolando um plano inclinado, que evidentemente é mais lento do que cair, como nós vimos no nosso curso de física, tanto no colegial quanto no primeiro ano da faculdade, quando se coloca um plano inclinado, a aceleração ela é multiplicada pelo seno do ângulo de inclinação, o que, para uma inclinação pequena, faz uma aceleração ser pequena, dando um tempo de descida muito longo. Então, Galileu imaginava isso, que era possível reproduzir o mesmo tipo de movimento utilizando o plano inclinado. Tá certo? Ele ainda cairia sobre o efeito da gravidade, porque se não houver gravidade, ninguém vai plano abaixo. E se o atrito fosse ignorado, que é uma aproximação relativamente boa quando você tem um corpo rolando sobre o outro, o movimento vertical ainda seria equivalente à bola deixado cair da torre, e portanto ele poderia estudar como que a velocidade se alterava ao longo do movimento.
Muito bem, no plano inclinado, a bola leva muito mais tempo para atingir o fim da calha do que se fosse atirada de uma certa altura, equivalente ao tamanho do plano. Dessa vez, ao invés de medir o pulso, Galileu colocou um enorme barril cheio de água no local da experiência. No fundo do barril, na base do barril, fez um pequeno orifício, algo muito pequeno, comparado com as dimensões do barril, de modo que a água pudesse escoar de uma forma contínua. E baseado no volume de água escoada, ele tinha uma medida do tempo. Quanto maior era o tempo de movimento, maior era o volume de água escoado, já que o fluxo é constante. A quantidade de água por unidade de tempo que escoa por um orifício é constante se esse orifício for muito menor do que as dimensões do seu sistema. Ele repetiu o experimento de rolar a bola sobre o plano inclinado muitas vezes. E com a quantidade de água coletada num balde, ele conseguiu medir o intervalo de tempo decorrido para que a bola percorresse certas distâncias. Depois de medir várias vezes a mesma distância, ele alterou a distância que a bola percorria, começando a jornada em diferentes pontos ao longo da calha. Ele fazia a bola percorrer distâncias cada vez maiores. Logo, dos experimentos realizados, emergeria um claro padrão ao qual se poderia aplicar uma fórmula matemática simples que obedecia o tempo de queda como função da distância. Esse padrão levaria à ideia de aceleração, porque em tempos iguais a distância percorrida vai aumentando à medida que você espera o movimento progredir. Significa que o corpo vai adquirindo velocidade ao longo da sua própria trajetória. E isso é, de fato, o início do conceito de aceleração. Bom, voltando ao experimento de Galileu, quando viajam a uma velocidade constante, nós sabemos que os objetos cobrem distâncias iguais em tempos iguais. Podemos sentir isso ao percorrer uma rua a uma velocidade constante, em um carro ou em uma bicicleta. Os objetos só experimentam aceleração quando aumentam a sua velocidade, tá certo, ao longo da sua trajetória. Então Galileu concluiu que os objetos em queda livre ganhavam velocidade gradualmente quando saíam do estado de repouso, na mão de quem estava segurando, e adquiriam um movimento de queda. Tá certo? Ou em outras palavras, Galileu chegou à conclusão que os corpos aceleravam sob a ação da gravidade. Parece uma conclusão simples, mas muito fundamental para tudo que Galileu fez na própria vida e para o que virá depois, para os cientistas que vieram depois de Galileu, como é o caso de Newton. A ideia de que os corpos aceleram sob a ação da gravidade é de fundamental importância para a formulação do movimento acelerado e também para a formulação da teoria da gravitação, que nós veremos em outra oportunidade. Na primeira experiência, Galileu deixou a bola rolar por 2,5 metros no seu plano inclinado. O trajeto foi percorrido em 2 unidades de tempo, que é uma unidade de tempo medida com o fluxo de água saindo do fundo do barril e sendo coletada num balde, num recipiente graduado. E logo em seguida, ele fez a bola rolar 5,5 metros, gastando 3 unidades de tempo. Finalmente, ele fez um experimento onde a bola rolou 9,7 metros ao longo da calha. E todo esse percurso, a bola gastou 4 unidades de tempo. Para verificar esse experimento, vamos olhar o que acontece aqui no nosso quadro. Fizemos um pequeno desenho de um plano de Galileu, inclinado de um ângulo θ. Nós sabemos, né, hoje, naquela época não se sabia, que a aceleração que a bola vai ter aqui é exatamente a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo, quando desprezamos a força de atrito. Com corpos rolando praticamente, a força de atrito não é importante, aliás, é por isso que nós utilizamos a forma da roda e de cilindros rolando para eliminar um pouco o efeito do atrito. Bem, então esse é o experimento. O que ele vai fazer? Ele vai soltar a bola da posição inicial e vai detectar a bola chegando a uma posição final.
A isso nós vamos chamar de S, a distância percorrida. E o tempo, ΔT, como sendo o tempo gasto para esse percurso. Os resultados de Galileu estão aqui nessa tabela. A bola vai percorrer, a partir do ponto inicial, ela vai percorrer 2,5 metros em 2 unidades de tempo. Ela vai percorrer 5,5 metros em 3 unidades de tempo. E ela vai percorrer 9,7 metros em 4 unidades de tempo. Se a gente olhar no primeiro movimento, 2,5 metros em 2 segundos nos dá uma velocidade média, né, de 1,25 metros por segundo. Se eu pegar agora o segundo experimento e descontar os 2,5 metros iniciais, me restam 3 metros. Pois esses 3 metros em 1 segundo significa uma velocidade média de 3 metros por unidade de tempo, que poderia ser segundos, tá certo? E na terceira medida, os 4,2 metros finais também vão ser percorridos numa unidade de tempo. Na verdade, Galileu ajustou as coisas para que os intervalos de tempo fossem tempos inteiros, né? Unidades. Significa que a velocidade média nesse último segundo de movimento é 4,2 segundos. Portanto, à medida que o tempo passa, em cada segundo seguinte, o corpo está desenvolvendo uma aceleração, uma velocidade cada vez maior, uma velocidade crescente. E daí vem o conceito de aceleração. Com esses dados, Galileu vai formular, ele é capaz de mostrar que se a velocidade inicial é 0, a velocidade final adquirida é proporcional ao espaço percorrido. Em outras palavras, Galileu estava dando início à famosa fórmula, que normalmente recebe o nome de fórmula de Galileu na cinemática, e que mostra que a velocidade final ao quadrado é 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Então, aquilo que eu disse, que a velocidade final ao quadrado é proporcional ao espaço percorrido, tá certo? Isso quando o corpo está sujeito a uma aceleração, e aqui no caso uma aceleração constante, que no caso do plano inclinado vai ter esse valor. Esse conceito de que a velocidade vai evoluindo, vai crescendo, é o conceito de aceleração. E que deve-se a Galileu. Então, Galileu, nós podemos dizer, foi o primeiro a utilizar experimentos e verificar que a velocidade de um corpo evolui, cresce, modifica-se à medida que o movimento progride. Esse é um conceito fundamental para a dinâmica toda e foi a base de muita coisa que virá depois. Um ponto importante ainda de Galileu é que, se analisarmos a dependência do espaço percorrido pelo tempo, é possível, e de fato Galileu deu as primeiras evidências disso, montar a chamada equação horária do movimento. Como que o espaço é percorrido com o passar do tempo. Com o conhecimento dessa expressão, tá certo? É possível, como nós aprendemos em cinemática, determinar a velocidade, que é quanto de espaço é percorrido por unidade de tempo, e isso em cada instante de tempo. Tá certo? Nós podemos até vir daqui com o conceito de velocidade instantânea. E também a aceleração, que na verdade é a taxa de variação de velocidade. Então o conceito de equação horária, na verdade, já começava a surgir com o experimento do plano inclinado de Galileu. Essas experiências mostraram com clareza que a única coisa que afeta o tempo consumido por um corpo para percorrer o plano inclinado ou em queda livre, vertical, é a distância e não o peso do corpo. Bolas de pesos diferentes foram utilizadas, reproduzindo o mesmo comportamento, independente da sua massa. Correto? Então, o que é importante aqui é a distância percorrida para que se avalie o tempo e não o peso do corpo. Esse é também um resultado importante, que é o conceito básico da cinemática, que não lida com a massa, mas sim com o conceito de espaço-velocidade, tempo e aceleração, e que são as grandezas cinemáticas mais importantes. Muito bem, portanto, para a conclusão final, se dois objetos
seja qual for o seu peso, caem em queda livre ou rolam por distâncias iguais ao longo de uma calha, eles chegarão ao fim do trajeto no mesmo tempo. Muito bem. Galileu continuou a usar esse conceito para explicar o movimento de projéteis disparados de um canhão, por exemplo. Ele começou por afirmar que a bala sofre a ação de duas forças distintas, uma a gravidade na direção vertical e o impulso inicial, provocado pela explosão dentro do canhão. Galileu mostrou que se a força da gravidade fosse ignorada por um momento, então a explosão sozinha faria a bala viajar com velocidade constante e em trajetória retilínea. A suposição de Galileu de que a bala, se eliminássemos a gravidade, a bala teria um progresso no seu movimento com velocidade constante, é mais ou menos óbvia porque a explosão de fato só acontece uma vez, dando o impulso inicial, produzindo, né, o movimento inicial e nada mais age a partir daí. Tá certo? Não há como alterar o movimento. Essa era a ideia de Galileu. Tá certo? Só a gravidade, a ação de algo ao longo do movimento é que poderia agora modificar o movimento. Depois das experiências de queda livre que Galileu realizou, que ele sabia que a bala de um canhão também sofreria aceleração em direção à Terra, por causa da gravidade. Por meio de uma experiência cuidadosa, ele mostrou que o resultado das duas forças que agem numa bala atirada por um canhão descreve um movimento em arco, que nós sabemos hoje que é uma parábola, né? E mesmo Galileu deu a ela esse nome, embora ela existia antes o nome. A parábola, ou o arco descrito por um projétil em trajetória no campo gravitacional, advém da composição de dois movimentos iniciais em linha reta, fazendo com que o projétil caminhe paralelo à Terra, o outro fazendo com que ele caminhe verticalmente à Terra. A combinação desses movimentos garante a formação do arco de parábola, que é o movimento dos projéteis, como a gente aprende quando estudamos movimentos planos. Bom, além disso, depois de repetir as experiências centenas de vezes, Galileu mostrou que as balas poderiam percorrer distâncias maiores se a boca do canhão fosse posicionada num ângulo de 45 graus em relação à horizontal. Este é o nascimento do princípio da independência dos movimentos, na verdade. O que Galileu mostrou foi que se você tratasse os movimentos na horizontal e na vertical, independentemente, você obtinha os resultados corretos. O que nos cria um princípio muito importante em física, que é o fato da gente poder decompor uma situação geral em partes e compor depois os resultados obtidos devido à ação de cada parte. Em 1597, o cientista alemão Johannes Kepler publicou um livro intitulado Primeiras Dissertações Matemáticas sobre o Mistério do Cosmo, no qual Kepler defendia abertamente as opiniões de Copérnico sobre o universo. O livro baseava-se nesse conceito de universo com planetas, inclusive a própria Terra, que giravam ao redor do Sol e não vice-versa, como acreditava-se. Kepler conhecia o trabalho de Galileu e pensou que as suas ideias contribuiriam muito para a causa anti-aristotélica implicada por Galileu e defendida por Galileu. Assim, enviou uma cópia de seu manuscrito a Galileu e, algum tempo depois, o cientista italiano escreveu ao colega alemão, aclamando seu trabalho e colocando-se ao lado de suas teorias revolucionárias sobre a constituição do sistema solar e assim por diante. Porém, quando alguns meses depois, Kepler escreveu de volta, pedindo que Galileu fizesse um apoio público à sua causa, à sua teoria, Galileu não respondeu e deixou a questão de lado. E ele não deixou de lado por não confiar nas ideias de Kepler. A verdade é que Kepler vivia na Alemanha, na época longe da influência e do poder da Igreja Católica. Em Pádua,
Itália, Galileu encontrava-se basicamente nas escadarias de Roma, no coração da efervescência religiosa. E nessa época, ele não estava preparado para proclamar suas opiniões publicamente, principalmente aquelas que iam contra os conceitos da igreja. Em julho de 1609, quando tinha 45 anos, Galileu foi visitar o amigo Paolo Sarpi, em Veneza. Enquanto esteve lá, Sarpi comentou que soubera, por intermédio de alguns contatos no estrangeiro, que um oculista holandês chamado Hans Lippershey havia inventado um instrumento poderoso, por ele chamado de telescópio. Sarpi descreveu brevemente o mecanismo como um objeto feito com duas lentes, colocadas uma oposta à outra, nas duas extremidades de um tubo. Quando dirigida a um objeto distante, uma imagem amplificada podia ser vista através do chamado telescópio. Bastava colocar o olho perto de uma das extremidades e olhar através das lentes. Quando retornou a Pádua, Galileu desenhou e praticamente construiu ou reconstruiu uma versão do telescópio. Na verdade, ele construiu sua própria versão do telescópio. Sem muita demora, uma série de telescópios começou a aparecer nos círculos científicos. A maior parte era importada de outras regiões da Europa e todos eram de baixa qualidade, praticamente. Imagine fazer lentes, alinhar lentes naquela época, era uma operação difícil. A maioria dos telescópios oferecia uma visão embaçada, sem muita nitidez, sem muita resolução. Galileu estava disposto a produzir um instrumento científico útil e com modificações simples. Ele melhorou muito o poder de ampliação do instrumento, produzindo uma imagem bastante nítida e que permitiu um avanço muito grande do conhecimento dos planetas e tudo isso. O primeiro corpo que ele estudou foi a Lua. E como vinha acontecendo com mais frequência naqueles dias, logo começou a entrar em conflito com as teorias de Aristóteles. Quer dizer, era mais um conflito que Galileu estabelecia com as ideias aristotélicas. O filósofo grego havia afirmado que a Lua era uma esfera perfeita e imaculada, mas uma simples olhada com o telescópio revelava crateras por toda a sua superfície. Isso já era uma violação do conceito de perfeição imposto pela igreja e pelo conceito aristotélico. O pior ainda estava por vir. Na primeira noite de observação, tornou-se muito evidente que haviam objetos ainda mais impressionantes na superfície da Lua. Para todos os lugares que Galileu olhava com sua luneta, haviam nada mais, nada menos do que montanhas e buracos. Galileu pôde calcular a altura das montanhas lunares medindo o comprimento das suas sombras, a sombra que elas produziam na superfície, porque a Lua ainda era iluminada pelo Sol, embora Galileu estava fazendo uma observação noturna. Foi então, baseado nessas observações, que ele teve a maior de todas as surpresas. Descobriu que algumas dessas eram mais altas do que muitas montanhas conhecidas aqui na Terra. Depois de meses gastos no estudo da Lua, Galileu virou o telescópio para outros planetas. E no início de 1610, fez uma de suas maiores descobertas. Noite após noite, observou manchas negras na brilhante superfície do planeta Júpiter. O fato estranho era que essas manchas se moviam a uma velocidade constante. Então, uma noite, logo depois da primeira observação, ele virou o telescópio outra vez para Júpiter e descobriu que as tais manchas haviam desaparecido. A princípio, ele pensou que as manchas eram um estranho efeito produzido pela luz que se refletia dentro do tubo do telescópio. Ele achava que era um problema do próprio aparelho de medida. Mas levando a cabo cuidadosas experiências e eliminando todos os possíveis problemas com o instrumento, Galileu foi forçado a admitir a única conclusão possível. Júpiter tinha luas que giravam ao redor daquele planeta. Imagine então, o problema começava a se criar. A Terra não era o centro de giro de tudo. Havia lá um planeta ao redor do qual existiam luas. Certo? A própria descoberta de luas alternativas já era por si só um problema sério.
Outra monumental descoberta que lhe rendera mais problemas com a igreja principalmente e com a comunidade científica foi a constatação de que o planeta Vênus tinha fases. Se Vênus também tinha fases, diziam os aristotélicos, essa era uma prova de que ele também girava ao redor da Terra, como a Lua. Mais uma vez, as investigações de Galileu provaram que eles estavam enganados. Galileu observou o planeta por vários meses e descobriu que as fases de Vênus eram muito mais longas que as fases da Lua. Enquanto a Lua passava por todas as fases em praticamente um mês, Vênus levava quase 1 ano e meio para completar uma volta completa. Isso obviamente significava que a órbita de Vênus em torno da Terra é muito maior do que Aristóteles concebeu. Em 1610 ainda, Galileu publicou um livro intitulado Mensageiro Celeste, no qual documentava todas essas suas brilhantes descobertas astronômicas. Tendo em mente a visão aristotélica, a visão anti-aristotélica, de Galileu, um jovem padre, Thomas Cassini, começou a fazer sermões anticientíficos. Ainda pior, chamou Galileu de inimigo da fé verdadeira. Porque, evidentemente, as suas observações científicas iam um pouco de encontro com os conceitos aristotélicos, que haviam sido adotados pela Igreja como verdades universais. Em poucos meses, a briga de Galileu com um padre local chegou aos ouvidos das autoridades de Roma. E na primavera de 1615, Galileu foi intimado a comparecer em Roma para negar o apoio a Nicolau Copérnico, que dizia que a Terra girava ao redor do Sol. Quando apareceu diante dos representantes do Papa, Galileu retirou o apoio a Copérnico e concordou em não mais ensinar qualquer teoria solidária com esses conceitos considerados hereges, contrários às crenças da Igreja na época. Por algum tempo as coisas se acalmaram, porém, em 1618, outro evento cósmico disparou uma nova série de controvérsias. 3 cometas apareceram no céu e um cientista jesuíta, Horácio Grassi, afirmou que os cometas andavam em linha reta e propôs vários esquemas para encaixá-los na velha concepção aristotélica de que a Terra era o centro do universo. Quebrando a lei do silêncio, que o próprio Galileu havia se decretado, mas foi imposta por Roma, Galileu denunciou Grassi e os jesuítas em novo livro intitulado Ensaiador, que utilizava a teoria de Copérnico para explicar o caminho seguido pelos cometas. Era óbvio que eles não seguiam por linhas retas, mas curvas, certo? Aplicando os cálculos matemáticos mais avançados da época, Galileu pôde mostrar que só esse fato já provava que a teoria de Copérnico estava absolutamente correta. E que, mais uma vez, Aristóteles estava errado. Infelizmente, para Galileu, as autoridades simplesmente decidiram ignorar as evidências científicas, discordando dele outra vez. Como consequência, em 1624, aos 60 anos de idade, Galileu foi intimado a comparecer novamente a Roma. Dessa vez o Papa estava bastante irritado e sem a menor vontade de escutar o cientista, pois já era novas incidências contrário às pregações da própria igreja. Bom, felizmente, por toda a vida, Galileu construíra uma rede de proteção para si mesmo. Ele era não apenas um cientista famoso e respeitado, talvez o maior de seus dias, mas também conquistara muitos amigos influentes, muitas pessoas de bom senso que, evidentemente, apoiavam e sabiam do valor futuro do que Galileu vinha dizendo. Esses amigos dispuseram em sua defesa e conseguiram acalmar o irritado Papa, convencendo Galileu a assinar um documento no qual ele se comprometia a nunca mais ensinar as teorias de Copérnico. O Papa aceitou a argumentação, mas então veio a surpresa. O Papa Urbano VIII concluiu que já havia visto brigas demais sobre o tema.
Ele permitiu que Galileu escrevesse um novo livro, uma obra em que Galileu deveria expor os argumentos dos dois lados, em litígio. Nesse livro, o cientista deveria fazer um relato equilibrado da questão. Porém, a história não terminou por aí. Urbano deixou bem claro que o propósito do livro era acabar com as brigas de uma vez por todas. Isto é, Galileu deveria concluir que Copérnico estava errado nesse seu livro. Mas ele não tinha escolha, precisava concordar com o plano se quisesse retornar a Florença como homem livre de continuar os seus trabalhos. 9 anos depois de receber instruções de Roma, Galileu terminou o livro, famoso livro, Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo. E a tempestade final despencou. Galileu foi convocado pelo Papa para responder a um processo por mais heresias. Mais uma vez em Roma, aos 69 anos, Galileu foi tratado como um criminoso comum. Indubitavelmente, os amigos que faziam parte da Inquisição lhe salvaram a vida, persuadindo novamente o Papa a abrandar a sentença de morte, transformando-a em prisão perpétua domiciliar. Alguns historiadores dizem que, ao sair do seu julgamento, Galileu disse: "Eppur si muove", no entanto, ela se move. Logicamente, ele se referia ao nosso planeta girando ao redor do Sol, e claro que aos vários planetas traçando as suas órbitas ao redor do Sol, e a órbita dos cometas e assim por diante. Galileu foi colocado sob prisão domiciliar, e significava que lhe permitiam viver em uma pequena casa perto de Florença, vigiada 24 horas por dia, sem poder viajar para onde quer que fosse. Seus livros foram banidos e sua distribuição e sua venda foram paradas. As cartas que escrevia para a família e para os amigos eram censuradas, e os amigos precisavam obter permissão especial de Roma para falar com o velho cientista. A princípio, esse tratamento terrível abateu muito o grande homem. Galileu caiu numa depressão profunda, que piorou gradualmente com uma série de problemas físicos e emocionais. Em 1633, ficou seriamente doente, afetado pela recorrência de uma infecção que tivera antes do julgamento. As autoridades de Roma proibiram-no de viajar para Florença para tratamento. E a doença, evidentemente, se agravou. Até que, com a insistência dos amigos mais próximos ao Papa, ele passou a ser atendido por um médico local. Entre 1634 e 1637, naqueles duros anos de cativeiro, Galileu produziu o que muitos consideram seu maior trabalho científico. Ele batizou o novo livro de Discurso e Demonstrações Matemáticas sobre duas novas ciências. Nele, com a tradicional técnica de usar os personagens que discutiam os problemas, ele abordou duas áreas científicas diferentes, porém muito importantes. Na primeira parte do livro, ele estudou a questão do movimento, o modo como os objetos se movem e a implicação das forças que operam sobre eles. Na segunda parte, Galileu lidou com as propriedades da matéria e com diferentes materiais que podiam ser esticados e moldados de formas distintas. Esse texto final de Galileu era verdadeiramente revolucionário para a sua época. A primeira parte abriu o caminho para as futuras gerações de físicos. O mais importante deles, foi o grande gênio Isaac Newton, na Inglaterra, logo em seguida. O mais fascinante é que o trabalho de Newton segue quase o mesmo caminho que Galileu havia percorrido durante sua vida. Já a segunda parte, de duas novas ciências, era totalmente nova, no sentido de que nenhum outro cientista havia jamais considerado as propriedades da matéria de forma matemática. O livro sugere teorias a respeito de uma grande variedade de temas, desde o porquê de alguns materiais serem elásticos, poderem se deformar e retornar à sua forma original, e outros não, até as razões pelas quais apenas certas substâncias conduzem o calor. Galileu não havia perdido suas qualidades. Na verdade, sua genialidade amadurecera com o cativeiro. O problema era que ele estava proibido de publicar seus trabalhos.
não havia absolutamente nada herege nesse livro, mas a declaração de Roma havia sido totalmente abrangente. Galileu não tinha permissão para publicar uma única palavra a mais. Bem, em outras palavras, a igreja havia silenciado Galileu por completo. Com a ajuda de alguns amigos, em segredo, Galileu fez contato com uma empresa da Holanda, país que se encontrava bem longe da influência da Igreja Católica, e de lá, e da ira do Papa, e de lá conseguiu imprimir o seu livro. O manuscrito foi contrabandeado e em 1638, o maior trabalho de Galileu foi publicado. Galileu trabalhou até o final da sua vida. Ele tinha a ciência no sangue, vivia para as descobertas, para o excitamento dos segredos não revelados do universo. Em 1637, depois de algumas semanas do término do livro das duas novas ciências, ele contraiu uma infecção nos olhos e gradualmente foi perdendo a visão até ficar completamente cego no final de sua vida. Permitiram-lhe empregar assistentes que realizavam experimentos científicos para ele, relatando suas descobertas para o grande cientista analisar e incorporar as suas últimas teorias. No entanto, ele ficava cada vez mais fraco, além de se ressentir mais e mais da vida enclausurada que vivia. No auge do inverno de janeiro de 1642, Galileu morreu dormindo, finalmente, abandonando a fascinação que tinha pelo mundo e os processos pelos quais as coisas realmente acontecem. A contribuição de Galileu para o mundo científico é incomensurável. Ele lançou os fundamentos para as descobertas pioneiras de Newton, uma geração depois. Seus princípios do movimento ainda são usados em todos os ramos da ciência. Galileu transformou o telescópio em um instrumento científico útil e de importância ilimitada para os descobrimentos, para a navegação, para tudo que vinha depois. Descobriu o conceito de aceleração e colocou a ideia numa fórmula matemática que é usada até hoje, praticamente do mesmo modo que Galileu introduziu. Galileu revolucionou o nosso conhecimento sobre o comportamento dos objetos em queda livre, esclarecendo a questão com experiências simples e meticulosas, nunca antes imaginadas. De muitas formas, ele foi o primeiro físico experimental da nossa história. Entretanto, a maior contribuição de Galileu foi a luta pelo lugar da ciência no mundo. Antes de Galileu, a Europa era um deserto intelectual. Todos os pensadores científicos baseavam-se em ideias fora de moda e ingênuas que haviam permanecido imutáveis por quase 2000 anos. Após sua morte, as coisas começaram a mudar muito depressa. Graças à sua visão impecável e a seus incansáveis esforços para fazer o mundo pensar. A antiquada e intolerante religião na época de Galileu, que o havia punido e tentara destruir seu ânimo, pode ter restringido sua vida um pouco, mas nunca conseguiu esmagar sua genialidade. No caso de Galileu, podemos dizer que a Igreja Católica falhou, que afinal a Igreja ela é constituída por homens que erram. Porém, o fluxo da revolução, o crescimento da informação que a ciência trouxe, talvez tenha um pouco desse trabalho, dessa inconformidade que Galileu sentiu pela penalidade que sofreu pela Inquisição. Diante da lógica cristalina e do descompromissado racionalismo de Galileu, as falsas ideias a que ela se agarrava finalmente desapareceram. Para nossa felicidade, em 1992, depois de muitos anos, revisando o processo que aconteceu em 1633, a Igreja Católica finalmente reconheceu o erro que cometeu e retirou a acusação contra Galileu, 350 anos após a sua morte. Bom, antes tarde do que nunca.